Então, pessoas influenciam a nossa vida, sim ou não? Diga muito. Muito. E é isso que a palavra de Deus está dizendo: feliz é aquele que não segue o conselho de pessoas que não temem a Deus. Feliz é aquele que não anda no caminho dos pecadores. Porque, gente, olha só, um caminho, ele te leva a um lugar, sim ou não? Um caminho, ele te leva a um destino. E é isso que ele está falando. E não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui está falando da conversa agora. Das informações. Quais é as informações que você recebe? O que você ouve? Porque o que você ouve determina o que você crê. E o que você crê controla a sua vida. Nota isso, gente. O que eu ouço determina o que eu creio, e o que eu creio controla a minha vida. Porque eu me movo a partir daquilo que eu creio. Em todas as esferas, não é só na espiritual. Eu me movo na direção daquilo que eu creio. E aí, se eu tomo o cuidado com o caminho que eu sigo, um caminho vai me levar a um lugar. Aonde esse lugar está me levando? Pessoas, elas influenciam a minha vida. Qual é a influência que aquela pessoa, ela está tendo na minha vida? E é muito simples, gente. Vou usar um paralelo aqui, ó, bem simples. Eu vou pegar esse aqui, porque quem está em casa não vê, né, se eu fizer lá. Isso aqui é uma pessoa, ou um lugar, ou alguma coisa, que está tirando a minha felicidade. Como é feliz? E tem muita gente infeliz. Isso aqui está tirando a minha felicidade. O que eu tenho que fazer com isso aqui na minha vida? O que eu tenho que fazer com esse lugar, com essa pessoa e com essas informações? Se afastar? Está aqui na minha frente. Isso aqui está influenciando a minha vida, está me levando a um lugar que eu não quero, a resultados que eu não quero, me afastando de Deus, o que eu não quero, gerando sentimentos ruins na minha vida, que eu não quero. São lugares que eu não quero, são informações que eu não quero, são pessoas que influenciam negativamente a minha vida. Isso aqui está tirando, me impedindo de ser feliz. É bem simples, gente. Faz o quê? Tira isso da tua frente, tira da tua vida e segue agora o teu caminho. Isso é metanoia. É uma mudança na maneira de pensar. Eu tenho que brigar com essas pessoas? Não deixa elas seguirem o fluxo da vida delas. Eu tenho que brigar com as informações que elas trazem? Deixa ela com as informações dela. Eu tenho que brigar com o destino que esse caminho vai me levar? Não, gente, eu tenho que converter o meu caminho. Eu tiro da minha vida aquilo que está causando algum empecilho. Isso é metanoia. Só que as pessoas, elas têm dificuldade de viver o novo, e eu vou explicar para você por quê. Porque tudo aquilo, entende o seguinte: até que eu tenho consciência, todo mundo aqui tem hábitos que você pratica inconscientemente. Quem dirigiu aqui hoje? Quem cozinhou aqui hoje? Quem mexeu no celular hoje? Uau! Tudo isso que você fez, mexer em celular, você cozinhar, você dirigir, você fez a maior parte dessas coisas. Quem escovou o dente hoje? Ah, não, fica ruim. Todo mundo vai dizer que escovou, né? Vamos lá, quem botou, vou melhorar. Eu ia perguntar agora quem tomou banho, ia piorar ainda. Daí uns iam querer se levantar, trocar de lado. Quem aqui colocou um sapato ou uma sandália hoje? Tem alguém descalço aqui? Não, todo mundo colocou, sim ou não? Qual pé você calçou primeiro?
Hã? Você sempre calça o mesmo primeiro. Quem calça primeiro o pé direito, levanta a mão. Eu. Vamos lá. Quem põe aqui meia tênis, meia sapato, meia sapato, meia sapato? Quem põe? Eu. Quem põe meia, sapato, sapato? Você pensa quando faz isso? Não. Quem começa no banho lavando a cabeça? Quero saber. Baixa. Quem começa lavando a barriga? Levanta a mão. Quem começa lavando os pés? Tem alguém que começa lavando os pés? Olha, e tem também. Está vendo? Tem gente que começa de baixo, tem gente que começa de cima, tem gente que começa do meio para baixo, do meio para cima. A última coisa que eu faço é lavar o cabelo. Vocês estão rindo? Estão rindo do quê? Vocês acham que é bonito ser feio, né? A última coisa que eu faço é lavar o cabelo. Eu começo sempre do meio. É do meio para baixo e depois do meio para cima. Tudo isso que a gente faz consciente ou inconscientemente. Inconscientemente. A maior parte das coisas que nós fazemos inconscientemente. Metanoia, gente, ela exige esforço, anota isso. Metanoia, ela exige esse esforço de tirar da minha vida aquilo que não está acrescentando. Exige esse esforço. Por quê? Porque o meu inconsciente, os meus hábitos inconscientes, eles vão sempre dirigir a minha vida para o mesmo lugar. Os meus hábitos e os seus hábitos inconscientes, eles sempre vão nos levar, preste atenção, às mesmas informações, às mesmas pessoas e aos mesmos lugares, e a sua vida vai continuar a mesma coisa. Deu para entender? Então, vem o exercício do esforço. Por isso que a palavra diz que a lei e os profetas vigoraram até João. E depois disso o reino de Deus será tomado por esforço. Que esforço é esse? É o esforço de construir essa metanoia na sua vida. O nosso consciente, ele precisa de trabalhar com esforço para nos proteger dos hábitos inconscientes, incoerentes e até maus. Nós temos maus hábitos. Hábitos que não estão em coerência com a vontade de Deus. Nós temos hábitos que não estão em coerência com a vontade de Deus. Nós temos hábitos ruins. Nós temos hábitos negativos, nós temos hábitos que não são cristãos. E aí entenda o seguinte, na mente humana não existe milagre, existe treinamento. Pensa comigo, Jesus, ele dedicou os 3 anos do ministério dele, preste atenção nisso aqui. Jesus dedicou 3 anos do ministério dele a treinar discípulos. Você viu ele fazer grandes milagres na vida dos discípulos? Sim ou não? Pensa comigo, não era só ele fazer uma oração pelos discípulos, para que eles fossem e pregassem o evangelho do reino, naquele tempo, onde eles precisavam, uma oração não resolveria? Se resolvesse, Jesus teria feito uma oração. Mas não, Jesus dedicou tempo a ensinar os seus discípulos a viverem de uma nova forma. Jesus dedicou tempo a treinar os seus discípulos a mudarem a maneira de pensar. Isso é a metanoia. E essa metanoia trouxe uma transformação tremenda na vida dos discípulos. Você pode ver que muitos viveram milagres no tempo de Jesus. Muitos tiveram respostas, mas a maioria, pelo que se vê pela palavra, não mudaram a vida. Então tudo o que Deus fez na vida de muitos se perdeu e continua hoje se perdendo. Nós vemos ainda um milagre aqui, outro lá, nós vemos ainda Deus dando respostas para as pessoas. São poucos, mas nós vemos milagres, nós vemos Deus trazendo respostas. Só que tudo isso que Deus acaba fazendo,
acaba não tendo um efeito duradouro. Por quê? Porque as pessoas, elas não se submetem a essa metanoia. Você quer ver? Existe uma diferença, gente. Cristianismo não é religião, é estilo de vida, escreve isso. Cristianismo não é religião, cristianismo é estilo de vida. Cristianismo é metanoia. É a metanoia que vai trazer mudanças verdadeiras e consistentes na nossa vida. Eu vou dar um exemplo. A religião, ela nos ensina a dar graças a Deus por aquilo que Ele nos dá, por aquilo que Ele nos concede. A religião nos ensina a dar graças a Deus. Pode ver que as pessoas dão graças a Deus quando alguma coisa boa acontece, sim ou não? Você quer ver o que é uma metanoia? É quando você dá graças a Deus por aquilo que Ele tira da sua vida. Isso é metanoia. Jó viveu isso. Ele disse: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja. Isso é metanoia. É quando você passa a dar graças a Deus por aquilo que Ele tira da sua vida, por aqueles que Ele afasta da sua vida, pelas portas que Ele fecha na sua vida. E você consegue dobrar o seu joelho ou fazer uma oração e dizer: obrigado, Senhor, por essa porta que se fechou. Obrigado por essa pessoa que se afastou. Isso é metanoia. Isso é cristianismo, é quando a gente consegue dar graças a Deus, não por aquilo que ganha, mas até mesmo por aquilo que perde. Cristianismo é isso. Porque é muito bonito cantar: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Mas tem muitas pessoas que se Deus não faz, elas perguntam onde Deus estava nesse momento. Onde Deus estava nesse momento? Que não me livrou, que não me guardou, que permitiu com que eu perdesse isso. No reino de Deus, ou diante de Deus, até as nossas perdas são ganhas. Inclusive quem dedica a vida ao reino, Jesus disse: aquele que perder a sua vida por mim, achará. Vai encontrar um verdadeiro sentido na vida, e isso é metanoia. Muitas pessoas pensam o seguinte: está perdendo tempo indo à igreja. Quero dizer para todos, você está ganhando tempo. E quanto mais você se dedica às coisas de Deus, não à religião, não uma religiosidade, não uma vida de religiosidade, mas quanto mais tempo você se dedica às coisas de Deus, mais ganho você tem na vida. E eu quero dar 3 pontos aqui, e a gente aprende isso na palavra de Deus. A gente só vai viver uma metanoia se a gente tiver clareza que a gente quer essa transformação para a nossa vida. E quero dizer, cristianismo é metanoia, é um novo estilo de vida, é uma nova maneira de pensar. O bispo J.B. Carvalho, ele escreveu um livro chamado Metanoia, e ele diz o seguinte no livro: metanoia é mais do que simplesmente se arrepender, é um arrependimento sustentado em uma transformação contínua, abraçando assim os pensamentos de Deus e a mente de Cristo. Então metanoia vai além do arrependimento, porque tem muitas pessoas que só traduzem metanoia como arrependimento. Também arrependimento é essa mudança de direção na vida, mas é também essa mudança na maneira de pensar, é pensar a vida segundo Deus, é tendo a mente de Cristo, como o apóstolo Paulo diz, que nós temos que pensar nas coisas que são de cima, que o apóstolo Paulo ele diz que nós temos que ter a mente de Cristo, a mente de Cristo. E a gente olha lá em Mateus 15, do 21 ao 24, aqui Jesus, usei esse texto semana passada, e lembrei dele quando construí a palavra,
Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Ciro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Agora observe bem, Jesus respondeu: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu pego um ponto aqui sobre a clareza que Jesus tinha acerca do seu propósito de vida. A clareza que Jesus tinha a respeito do propósito para o qual ele estava nessa terra, que eram as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não parou, e ele disse por que ele não parou. Eu não parei, porque eu sei o que ou a que eu estou aqui. E aí eu trago para nós aqui, nunca você vai viver uma transformação na sua vida, se você não tiver clareza que você precisa viver essa metanoia na sua vida. Quando Jesus ele tem um diálogo com Nicodemos, está lá em João capítulo 3, diz a palavra que Nicodemos foi ter com Jesus. Pode colocar para nós aí? Pode passar para o 2. De noite, ele foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, que veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, ó como ele está olhando no âmbito natural: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, preste atenção, carne aqui é humano, ser humano, é carne. E o que é nascido do Espírito de Deus ele está falando dessa nova maneira de pensar, uma maneira espiritual de pensar. O que é uma maneira espiritual de pensar? É pensar segundo Deus, é pensar segundo a mente de Cristo. Isso é o que o novo nascimento, ele gera dentro de nós. Eu me lembro, lá na minha adolescência, juventude, gente, eu vivi uma geração muito especial, na minha adolescência e juventude. A gente tinha muito desejo de Deus, muito desejo de Deus. E eu vivi essa metanoia, de deixar todos os lugares que eu frequentava na época, deixar todos os amigos que eu convivia na época, e deixar todas as informações, toda aquela maneira, ou aquele estilo, aquela cultura, vou usar esse termo, deixar aquela cultura. Eu tive que deixar uma cultura, um estilo de vida. Eu me vestia que nem vileiro, eu era da Santo Afonso, gente, entende? Aí quando eu chego na igreja, naquela época na igreja, a gente usava até gravata. Foi difícil para mim, mas usei várias vezes. Aqui em Portão a gente usava gravata. Nunca mais fomos libertos disso, graças a Deus. A gente pode se vestir normal. Mas eu tinha um estilo que se você me visse na rua, atravessava. Estou falando. Não, e ainda assim, eu não sei, eu devo ter uma cara de Santo Afonso, porque estava inverno aí no inverno passado, eu estava caminhando na rua, aí botei a touca, não tem cabelo, né? Tem que usar touca. Aí eu estou andando nas ruas de Portão, as pessoas atravessam a rua. Quase que eu digo, não sou bandido,
Porque tem gente que atravessa a rua. Você deve ser a cara mesmo da pessoa, do ser humano, né? Mas se fosse mulher, tudo bem, mas homem? Mas tudo bem, para se garantir, né? Vamos pelo outro lado, tá tudo certo. Tá? Vai que é, né? Eu vivi uma mudança, gente. Eu vivi essa mudança desde roupa. Desde roupa. Lugares que eu ia, nunca mais fui, e não fui até hoje. Pessoas com quem eu convivia, nunca mais convivi. Porque se eu não tomo essas decisões de tirar, lembra disso aqui hoje, de tirar da minha frente aquilo que me impede de viver o novo, eu nunca teria vivido o novo de Deus para a minha vida. E eu não consigo, gente, agora eu falo com muita honestidade, sinceridade, transparência com vocês. Eu só ganhei com isso. Porque no reino de Deus, viver o reino de Deus, viver para Deus, é só ganho. Amém? O que a gente perde é lucro. É só ganho. E aí eu encontrei uma geração, claro que tinha na nossa geração minha, da Grazi, também, tinha os malandros, as malandras, tinha aqueles que achavam que o mundo era bonito. Sempre tem. Jesus disse, não tira o joio do meio do... Por quê? Porque senão vai arrancar o trigo junto. Então deixa o joio, mas vai chegar uma hora que Deus vai tratar o joio. E vai abençoar o trigo. Amém? Fica tranquilo. No meio da igreja tem joio e tem trigo? Segundo Jesus? Sim. É para tirar o joio, gente? Deixa o joio. Deixa o joio, que Deus vai trabalhar com o joio e vai honrar o trigo. Mas tínhamos também uma geração de pessoas, de jovens, que queriam experiências com Deus. Experiências com Deus, que buscavam a Deus. Eu já falei aqui que um dia, disseram para mim que eu tinha que dar o dízimo, não só financeiro, mas do meu tempo. E aí, foi um tempo da minha vida que eu orava 2 horas e 40 minutos por dia. Hoje eu sei que isso não faz sentido, mas eu tive perdas em orar essas 2 horas e 40 por dia? Não, eu não tive perdas. Claro que eu dividia, eu não orava as 2h40 seguida, eu dividia. Mas a gente viveu experiências, e gente, quero dizer para todos aqui, são as suas, olha aqui para mim, todos olhem aqui para mim, são as suas experiências com Deus, que vão manter você firme nele nos tempos difíceis. Então busque experiências com Ele, porque quem não tem experiência com Ele se afasta. Quem só vive o Evangelho, preste atenção, de forma racional, acaba se afastando. Como assim? Porque as maiores decisões da nossa vida, elas são totalmente influenciadas pelo emocional. E o emocional, ele vem das experiências que nós temos. Experiências que nós temos com Deus. Eu tive experiências com Deus, eu tive visões de Deus, eu tive palavras de Deus, e quero dizer para todos aqui, eu não tive palavras de Deus, da boca de homem. Aliás, eu tive que um dia estava saindo da igreja, guarde essa palavra aqui, estava saindo do MBCV e veio me dar uma palavra, criticando o apóstolo, e dizendo que eu teria prejuízos, que eu perderia em ficar no MBCV. Essa pessoa me tirou do culto, ouçam isso aqui. Essa pessoa me tirou de um culto, era um pastor, que me tirou de um culto, e me deu essa palavra. Criticando e falando mal do apóstolo, e dizendo que eu teria perdas se eu ficasse debaixo do pastoreio dele e da direção dele para a minha vida.
E eu sei coisas muito tristes a respeito dessa pessoa. E em todo esse tempo, eu prosperei, andando debaixo da visão do MBCV. Prosperar o que mesmo, gente? Crescer. Cresci em Deus e nas demais áreas da minha vida. Foi a única palavra de homem que eu recebi, profética. Agora, Deus me mostrou a igreja de Portão, quando nem eu imaginava que pastorearia a igreja de Portão. Deus me deu isso como visão. Tem duas visões, uma visão que não se cumpriu ainda na minha vida. A outra já se cumpriu, que é o desperta para a vida. Que foi uma palavra que eu recebi da parte de Deus. E que tem muita gente saindo descontente com esse trabalho que Deus me deu. Que não é o evangelho, mas é um trabalho que Deus me deu. Que Deus colocou no meu coração. E que não vai parar por pessoas que não conseguem ver. Aliás, Deus deu para mim, não deu para elas. Elas nem têm que ver mesmo. Agora eu sei o quanto essa visão que Deus colocou no meu coração tem abençoado pessoas. E tem gente saindo da igreja por causa dessa visão. Que Deus deu para mim, não para o MBCV. Não para a igreja. Deu para entender? Uma visão que Deus deu pessoal para mim, mas para abençoar pessoas também. E só uma visão até hoje que Deus me deu não se cumpriu. Como é que é essas visões, Cássio? É assim que Deus fala comigo. Ele me mostra. Estou orando, estou buscando a Deus, estou louvando, e Ele me mostra. Eu vejo o que vai acontecer. E de tudo. Quando eu tinha 17 anos, eu estava ajoelhado num retiro. Igreja, aproveitem os retiros. Quando que é o nosso pastor Jair? Está aí? Cadê o pastor Jair? Quando que é o nosso da família aqui? Setembro, pastor. Obrigado. Gente, já põe na agenda. Setembro eu vou no retiro da família. Foi num retiro de renovação espiritual, não sei se vai ter antes. Foi num retiro de renovação espiritual, que eu estava de joelho dobrado. 2h da tarde. Todo mundo, vou contar o que aconteceu para vocês. Todo mundo tinha chorado. Gente, eu fiquei de um lado de um cara, tinha quase 2 metros de altura assim. Um alemãozão, forte, gordinho, para não dizer bem gordo ele era. Do meu lado, me apertava na cadeira assim. E daí sentou um outro grandão do outro lado, eu estava assim, e eu com 17 anos, imagina. Gente, e aqueles 2 homens choravam, gente. Choravam. E aí eu olhava para um lado, chorava. Olhava para trás, chorava. Tudo que acontecia, chorava. E isso começou sexta. E eu pensei, não, alguma hora eu vou chorar, né? Nem que eu furo o olho aqui e choro, né? Mas realmente não aconteceu nada. Estava acabando o retiro, a última ministração tinha acabado. Nós estávamos no momento de oração, depois da última palavra que tinha recebido. E eu dobrei o meu joelho, com 17 anos, e Deus, eu me vi pregando. E eu pensei, não pode. Eu me vi pregando. Eu me vi fazendo o que eu faço hoje. Deus me deu essa visão, e ali me deu um quebrantamento, gente, mas um quebrantamento, que o final de retiro sempre, normalmente, é um momento de alegria. E eu me lembro que eu fui tomar banho para ir embora, e estava todo mundo rindo no banheiro, e eu estava o quê? Chorando, e eu não conseguia parar de chorar, que agonia que me dava, porque eu queria engolir o choro, sabe? E não conseguia, e eu não sou chorão, gente, eu engulo, tranco, travo e vai, sai de outro jeito, entendeu? E eu não conseguia, foi uma experiência muito marcante com Deus. E foi ali orando, de joelho, eu e Deus. E eu vejo que hoje as pessoas, elas não têm essas experiências. O que você tem para contar de experiência com Deus? São poucas pessoas aqui que têm experiências com Deus para contar. Que Deus livrou, que Deus abriu uma porta tremenda, que os resultados da sua vida estão extraordinários. Que foi uma palavra de Deus, que foi uma direção de Deus, que foi uma correção de Deus para a sua vida, que Deus tirou pessoas da sua vida, que Deus mandou você mudar o caminho.
que Deus mandou você buscar outra coisa para a sua vida. As pessoas não têm esses testemunhos para dar. E sabe por que não têm esses testemunhos para dar? Porque ainda não viveram a metanoia, essa mudança de vida, que passa necessariamente por você mudar o caminho que você está, converter o caminho, que passa necessariamente por você rever com quem você anda, onde você vai e quais as informações você está recebendo naquele lugar e daquelas pessoas. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: quem é nascido da carne é carne, a tua mãe é a tua mãe, teu pai é teu pai para o resto da tua vida. Agora quem é nascido do Espírito, ele também vai andar agora de forma espiritual, ele vai pensar a vida como Deus pensa, ele vai ter a mentalidade de Jesus na vida dele. Aí ele não vai andar como religioso. Se tudo der certo, graças a Deus. Se tudo deu errado, eu estou esperando em Deus ainda. Ou se tudo deu errado, por que Deus permitiu? Gente, tudo deu errado na vida de Jó, se você olhar com olhos naturais. Agora, se você olhar com uma visão de fé, porque olhar com os olhos é uma coisa, e olhar com visão é outra coisa. Se você olhar com uma visão espiritual, você vai entender a fé de Jó. Porque Deus disse para o diabo quando ele apareceu: está vendo lá meu servo Jó? Não tem homem na terra igual a ele. Um homem de fé, um homem temente, um homem que se desvia do mal. E aí o diabo começou a dizer: também, né, Deus, tu deu tudo para ele, ele tem tudo, tu guarda ele, olha os filhos que ele tem. Olha a prosperidade que ele tem nos negócios, olha a família que ele tem, olha a saúde que ele tem, olha a vitalidade que ele tem. E o diabo vai negociando com Deus, e Deus vai dizendo: tá bom, vai tirando então, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Deus permitiu que ele tirasse até a saúde, os filhos, os bens, tudo, menos a vida. E a palavra diz que em tudo que o maligno tirou, Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Isso é metanoia, isso é uma mentalidade cristã, isso é cristianismo. Gente, Deus tirou tudo. Garanto que se Deus tirasse tudo da minha vida, você me julgaria. Alguma coisa o pastor fez. Não, para estar daquele jeito, alguma coisa o pastor fez. Nem saúde, imagina, sem saúde, sem família, sem empresas, sem dinheiro, só com a vida. É praticamente impossível 100% das pessoas não julgar. Jó foi julgado até pela mulher dele, até pela esposa ele foi julgado, que ela chegou a dizer assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Jó, ele não vivia uma religião, ele vivia uma vida de fé, e a palavra diz que em tudo Jó não pecou. Isso é essa metanoia, gente, é quando você dá graças a Deus. Você vai ver se você viveu uma metanoia, se você der graças a Deus até por aquilo que Ele permite que você perca na vida. Isso é metanoia, você dá graças a Deus por tudo e não só por aquilo que é bom. A transformação da mente é uma das coisas mais difíceis da vida. E ela só se dá por experiências. Jesus ficou 30 anos se preparando para cumprir um ministério de 3. É por isso que uma metanoia, ela é uma mudança que exige esforço, porque ela é uma mudança consciente na maneira de pensar. Até que você torna aquilo inconsciente. Preste atenção, agora faltou um quadro aqui. O ser humano, ele vive 4 estágios na vida. O primeiro é o inconsciente incompetente. Ou seja, eu sou inconsciente e eu não sei fazer. Depois ele é o consciente incompetente. Agora eu tenho consciência, mas eu ainda não sei fazer. Depois ele se torna o inconsciente competente.
ele vai crescendo. É assim que funciona a mente humana. Nós aprendemos no Brasil a ser religiosos, mas não ser cristãos. E aí, nós não sabemos a vontade de Deus. Foi assim que eu cheguei nessa igreja. Eu não sabia qual era a vontade de Deus. Inconsciente e incompetente, mas achava que era bom. Aí eu descubro, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, que não importa o quão bom eu seja, eu sou um pecador. E eu preciso da graça e da misericórdia de Deus. Aí eu me torno um consciente e incompetente. E aí depois eu me torno um consciente competente. Por quê? Porque eu entendo que eu preciso da graça e eu sei o que eu preciso fazer para mudar a minha vida. Consciente e competente. Até que a minha vida, ela se torna automaticamente cristã. E daí eu inconscientemente sou competentemente um cristão. Que bagunça, né? Você não entendeu nada? Por isso que faltou o quadro, viu? Escreve isso aí para mim, Vanessa. Escreve e põe aí. Inconsciente, incompetente. Consciente, incompetente. Competente, consciente. E inconsciente, competente. Isso é metanoia. Você começa não entendendo. Mas o primeiro passo é essa consciência de que eu sou um religioso. O segundo passo, aí então eu preciso forçar conscientemente, eu não sei ser um cristão, mas conscientemente qual é a atitude de um cristão? E aí você vai buscar isso num PA, você vai buscar isso na vida de alguém que já chegou aonde você ainda não chegou, que já chegou onde você ainda não chegou. Preste atenção, em vez de seguir o caminho do ímpio, você vai seguir o caminho do justo. Você vai pegar e vai modelar uma pessoa que já chegou aonde você ainda não chegou. Quem está entendendo, gente? Aí você vai participar de um PA. Terça-feira tem o segundo dia da escola, mas o primeiro dia foi de apresentação. Pode começar terça-feira agora, 20 horas a escola. A nossa jornada de crescimento é um crescimento espiritual. Tem os nossos cultos, tem os ministérios que você pode se envolver. Para quê? Para trabalhar para Deus? Não, para crescer em Deus. Amém? Para crescer em Deus. Então, o tempo de preparação é o que define a nossa vida. O povo de Israel viveu 40 anos no deserto, mas uma geração teve que morrer, porque não conseguiu mudar a sua maneira de pensar. Observe isso aqui. Uma geração inteira morreu, porque não viveu uma metanoia. Uma geração inteira morreu, porque não viveu uma metanoia. Uma nova geração, que agora tinha uma nova maneira de pensar, foi os que entraram na Terra Prometida. Porque essa nova geração agora viveu essa mudança, viveu essa metanoia. Então o cristianismo não é religião, é metanoia, é um estilo de vida. Não acredite em ano novo. Eu vou encerrar agora. Não acredita em ano novo. Eu não acredito em ano novo. E eu não acredito em novo tempo. Agora, e eu também não acredito em vinho novo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus só vai derramar vinho novo em o quê? Então o que tem que... O problema é o vinho ou é o odre? E o odre somos nós. O vinho é o Senhor. O vinho é o Espírito Santo. O que eu tenho que ser então? Eu tenho que ser um odre novo para receber um vinho novo. Eu tenho que passar por esse novo nascimento. Eu tenho que passar por essa metanoia. E aí vai vir um novo tempo na minha vida. Quando você passar por uma metanoia, você vai viver um novo tempo na sua vida. Então para com essa superstição de quando virar o ano, depois do meu aniversário. No próximo mês, no próximo ano. Não, agora eu fui na igreja e eu recebi uma palavra que eu vou viver um novo tempo. Não existe um novo tempo numa velha vida. Um novo tempo precisa de uma nova vida. Um vinho novo precisa de um odre. Um ano novo é para uma pessoa nova que viveu uma metanoia. Vamos nos colocar de pé?
Pode deixar, Vanessa. Eu sei que é confuso o que eu pedi. Mas a gente traz isso aí num slide semana que vem, porque a gente só começou, hoje foi só a introdução. A gente vai estar falando sobre esse caminho, quais ações, quais os hábitos que eu preciso determinar na minha vida. Olha aqui para mim, gente. Eu defino os meus hábitos, e os meus hábitos definem a minha vida. Você não define a sua vida por aquilo que você pensa, você define a sua vida pelos hábitos que você determina. Você define os hábitos e os hábitos fazem o resto acontecer. É assim que funciona. Em qualquer área da vida, em qualquer situação da vida, em qualquer circunstância da vida, você define o hábito. Você define o que você faz no dia. Por isso que no versículo 2 do Salmo diz: antes medita na sua lei dia e noite. Olha lá. Quer dizer, deixa o conselho do ímpio, deixa o caminho do pecador, deixa aquela roda de conversa de escarnecedor, e antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e... São hábitos, isso aqui é um hábito, dia e noite é um hábito. Você come de dia e de noite, você toma banho de manhã e de noite, você faz a sua higiene de manhã e de noite. Isso são hábitos, e esses hábitos sustentam a tua vida, mantêm a tua vida. E na vida espiritual não é diferente. Você não vai viver uma metanoia, você não vai viver experiências com Deus, se você não dedicar tempo na sua vida, na sua semana, na sua agenda, nas coisas de Deus. Gente, quando a gente fala aqui que é pouco vir à igreja uma vez por semana, olha aqui para mim, e coloca amor no que eu vou dizer agora. Não é porque nós queremos ver você aqui toda hora. É porque nós, eu me incluo junto, nós precisamos de Deus todos os dias. Deu para entender a diferença? Aí o pastor quer que a gente não quer que a gente faça mais nada da vida, é só igreja. Não é isso, gente. Mas a metanoia passa pela necessidade de você dedicar tempo às coisas de Deus. Por isso que o básico, gente, é você participar de um PA para estar com essa vida de igreja em comunidade, entre pessoas, e você está nos cultos. É o básico, isso tem que estar na sua agenda. Que nem está na agenda comer todos os dias. Aliás, você já come inconscientemente. Inconscientemente dá fome, já viu isso? É inconscientemente. Às vezes estou com fome, vai olhar que hora é? É a hora de comer, é inconsciente. Às vezes nem é fome, é vontade de comer só. É ou não é? Porque já é inconsciente, o seu corpo já pede. O corpo pede, gente. É impressionante. O corpo pede comida, o corpo pede descanso, sim ou não? Pede. O corpo pede um monte de coisa. Eu só acho engraçado no ser humano que o coração não pede Jesus. Não pede a presença de Deus. Não sei se alguém vai se identificar com o que eu vou falar, mas eu tenho meus rituais, meus hábitos, mas tem momentos, gente, da minha semana, que eu sinto que eu preciso parar, que eu preciso dobrar o meu joelho, que eu preciso colocar minha cara no chão mesmo, e eu me jogo no chão, não é na cama, é no chão. O povo de Deus fazia isso, mas a cara deles era no pó, eu ainda sou na pedra, e boto a minha cara no chão, na presença dEle, dobro os meus joelhos na presença dEle, clamo a Ele, busco a Ele, porque, como disse o salmista Davi, assim como a corça anseia por águas, o meu coração tem sede de Ti. Eu sei quando eu estou precisando daquele momento com Ele.
mas é só quem já experimentou essa presença. Como é que você vai ter saudade do que você nunca viveu? Alguém aqui tem saudade do que nunca viveu? Não tem. Agora, quando você começar a viver essa presença, quando você começar a dedicar tempo à palavra de Deus e agarrar aquela palavra para o seu coração, tem textos da Bíblia que eu costumo dizer que eles são meus. Tem na sua Bíblia também, mas é meu. Porque tão forte Deus falou no meu coração aquele texto, que eu tenho ele gravado. Eu tenho ele gravado. Eu tenho um texto gravado, que para mim é o principal, ele está gravado aqui. Ele está gravado aqui. Um texto. Porque é o texto mais forte que eu recebi da parte de Deus. Sei ele de cor. Ele está gravado na tábua do meu coração. Eu nem preciso disso aqui. Mas sempre que eu olho para isso aqui, não virou hábito ainda, eu olho para isso aqui, e eu vejo aqui o que está escrito, eu me lembro da palavra que Deus me deu. Eu me lembro da palavra que Deus me deu. E me deu num momento muito difícil. E eu me lembro que eu disse, Deus, está difícil demais, mas eu confio na tua, assim como o Pedro falou, pesquei a noite inteira, a gente ouviu quarta-feira sobre isso, né? Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar as minhas redes. Se Deus está difícil demais, mas sobre essa palavra eu vou caminhar, eu vou levar a minha vida. E muitas vezes é essa palavra que me sustenta, que Deus me deu num tempo de oração. Disse Jesus lá no Sermão da Montanha, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, e ora a Deus em secreto, e o teu Pai, lá no secreto, Ele também vai te recompensar. Quantas vezes você tem estado sozinho na presença de Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, buscando a Deus. Você define a sua rotina, os seus hábitos, e eles definem a sua vida. E você não vai viver uma metanoia se você não dedicar tempo ao Senhor. Tempo ao Senhor. Amém? Coloque a mão no seu coração. Pai, obrigado por essa nova série, que vai trazer uma consciência de uma metanoia nas nossas vidas. Eu quero abençoar a tua igreja e aqueles que estão ouvindo e estarão participando dessa série. E eu também peço, Pai, mesmo eu e aqueles que já vivemos uma metanoia nas nossas vidas, que nós possamos viver uma nova metanoia, um novo tempo, um tempo mais profundo, um tempo de mais conhecimento e um tempo de mais experiências contigo. Senhor, endireita diante de nós o teu caminho, que venhamos a deixar os nossos caminhos, afasta de nós aqueles que podem prejudicar a metanoia do Senhor nas nossas vidas, e nos ajuda a buscar o conhecimento do Senhor, para que possamos viver, Senhor, essa metanoia. Faz de nós odres novos, Senhor, no nome de Jesus, nos faz viver um novo nascimento novamente, Pai, nos faz andar num novo caminho, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem de novo para as nossas vidas, Pai. Eu quero abençoar cada um que tem ouvido e recebido essa palavra, que possamos, ó Pai, absorver ela, para viver aquilo que o Senhor tem para nós, ainda neste ano e para a nossa vida. Eu quero abençoar cada um que aqui está, cada um que está ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Amém.